as formas demoníacas dessa esfera percebidas por aqueles que são dentro do reino da luz pensativa foram os de 2 dragões de cabeça, gigantes negros de 2 cabeças ou cabeças janos com asas de morcego ou dragão e outras formas significando o duplo forçado antítese do impulso demiúrgico de Ein Sof. Este clifa coroando os dragões do outro lado também está ligado ao Kemethiel, a multidão de deuses representando a multiplicidade de divindade irrefletida, defendendo a causa dinâmica de seu caos a fim de subverter a ordem estática de sua coroa de oposição à tensão singular. O seguinte é o selo e a fórmula de chamado de Talmiel, pelo qual os poderes e espíritos daquele clifa podem ser conectados e chamados, Algiel. As formas demoníacas desta clifa são de gigantes alados negros carregando serpentes em suas mãos. Demônios gigantes entrelaçados por serpentes do dragão e espíritos aniquiladores alados enxameiam para erradicar estruturas organizadas da luz pensativa como gafanhotos famintos colocados sobre os campos maduros da colheita, estabelecendo o reino daqueles que entram no lugar vazio do Deus cósmico. Esta clifa é, portanto, também conectada ao Belial, sendo os que concedem a liberdade das restrições de o eu da luz pensativa. Satariel. As formas demoníacas desta clifa são aquelas envoltas em fumaça negra, neblina e escuridão, gigantes com chifres cobertos e com olhos que emitem uma luz escura como as legiões da escuridão viva que eclipsam as causas das restrições do destino cósmico através do derrubar do destino causal pelo poder de sua própria causalidade, puxando o poder diretamente do Atiel de Shazek, que emana sua própria essência para esta clifa da ausência iluminante de luz cósmica. Para esta clifa também são atribuídos os espíritos Sheiriel, sendo semelhante em forma ao Sirim, mas gigantesco em estatura guardando aqui em vez da montanha de Azazel em Malkut. Ga-Skala. As formas demoníacas deste clifa foram as dos ciclopes espíritos, gigantes pretos com cabeça de gato e figuras que carregam a tocha sobre dragões de 7 cabeças. Estes são às vezes chamados de Aziel, Shazariel e Agniel. Golahab. Os incendiários do fogo, ou Golahab. Os flamejantes são os irados do Sitra Ashra agindo como a espada vingadora de Satanás opondo-se à tirania de Gebura, lutando contra o fogo de Din com seus próprios incêndios negros do outro lado e são assim também conhecidos como Uziel, significando a ruína do Deus cósmico, arruinando os meios para a execução do julgamento de YHVH, assim, prejudicando sua fundação de poder com sua própria força impiedosa. O governante desta clifa é Asmodai, o deus da ira e vingança que tem sobre seu comando seu próprio filho Alephane-Esh, aquele cujo rosto é um incêndio violento, também chamado de Sharba de Ashedai Malka, que significa espada do rei Asmodai, governando 800.000 demônios de destruição. As formas demoníacas desta clifa são de gigantes engolfados nas chamas furiosas de seus próprios espíritos, redemoinhos de fogo negro definhando em chamas a paisagem e demônios com as suas cabeças como vulcões em erupção, coroando-os com a ígnea luz do seu próprio lado do Ein Sof. Tagirion. Os instigadores, Tagaririm, aqueles que rugem em descontentamento. Ou Zomiel a revolta contra Deus sendo o clifa do sol negro do Aur-Shia embomachava eclipsando o sol de Tifaret trazendo caos e progresso inadequado onde a ordem sufocante e a harmonia estagnada de outra forma governaria. Aqui um Messias das serpentes, sendo o filho ungido de Tagirion, se ergue como Sorat 666, a fim de proclamar e difundir a ilegalidade desta esfera. O governante deste clifa é Baal-Peor, Belfegor, que é o clifotico aspecto da divindade moabita ligado ao culto dos mortos e que é conhecido e adorado como o Senhor das Aberturas e como a força fálica do nascimento e da ressurreição do sol dos mortos. As formas demoníacas desta clifa são de leões demoníacos negros com chifres brandindo espadas flamejantes, pilares fáricos de fogo negro com serpentes gigantescas enroladas em volta deles e de gigantes envolvidos em combate perpétuo. Orab-Zarak, os corvos da dispersão, Arab-Serapel, os corvos da morte de Deus, também chamado de Oreb-Mavet, os corvos da morte, são as forças da Vênus negra defendendo o amor pela guerra e a vitória sobre as limitações da vida, trazendo a sabedoria oculta da morte e seus poderes para aqueles que o abraçam enquanto ainda estão vivos. A pomba de Noé de Netzach está aqui dilacerada pelos corvos de Caim, que é o Baal secreto desta clifa, e em vez do amor carnal para a vida finita o amor pela fonte vazia do espírito motivando a luz irrefletida para retornar tudo de volta para sua própria fonte em Ain Amantida. O governante desta clifa é Baal, Baala, Zelmot, Caim, feito comum com sua irmã noiva,
o senhor da morte e opositor do Elohim pensativo. Sendo a essência da Ur-Shia Embomachava obscurecida pela luz de Tagirion ao iluminar o ramo do corvo clifotico na clifa de Vênus, estabelecendo o trono do Senhor da Sombra da Morte por seu monarca, o detentor das chaves de destruição e ressurreição. As formas demoníacas desta clifa, às vezes conhecidas como Jetiel, são de gigantes alados de cabeças negras, corvos com cabeça de demônio saindo de um vulcão cuspindo fogo negro e como esqueletos vestindo robes coroados, armados com foices, tridentes ou lanças. Samael. O veneno de Deus, em homenagem a um dos títulos do outro Deus, o próprio Satanás, que neste contexto é o envenenador do eu cósmico e toda a sua criação, manifestando seu poder adversário aqui em oposição ao intelecto de fechamento de olhos e limitação de Od, combatendo-a envenenando mentes e pensamentos com seus elixires de morte, semeando e regando as sementes iluminadoras da sabedoria, trazendo e loucura libertadora do espírito, fazendo-os florescer em nozes e refletida. O governante desta clifa é Adramelech, o rei glorioso, representado pelo pavão com os olhos nas plumas, derrubando toda a razão, ingerindo e prosperando no veneno da serpente que ele transmuta no belo manto régio de suas penas majestosas. As formas demoníacas desta clifa, algumas das quais foram chamadas pelo nome de Teoniel, são de cães com cabeça de serpente, gigantes com cabeça de burro e olhos cegos e rabos de pavões e de anjos com asas de dragão que ganham taças de caveira cheias de veneno em suas mãos direitas e chaves grandes na esquerda. Gamaliel. Os obscenos são as forças da lua negra do outro lado e os governadores das águas escuras de poder, feitiçaria, desejos e pesadelos, desviam para o seu próprio reino e invertem o fluxo das correntes sexuais da esfera a que ele se opõe, de modo que as faíscas da luz divina que de outra forma seriam diluídas no formas de Malkut, em vez disso, tornam-se sementes impregnando suas próprias essências, causando seu aumento, enquanto ao mesmo tempo envenenando o ponto gerador da árvore da vida, enfraquecendo sua fundação. A governante deste clifa é a rainha do Sitra Asha, ama Lilith ou Lilith Safta, a mãe dragão e noiva sem rosto de Satanás, vestindo máscaras incontáveis, refletindo todos os medos e desejos daqueles que enfrentam seu trono. As formas demoníacas desta clifa mais frequentemente são mulheres diabólicas, irresistíveis e temíveis ao mesmo tempo, muitas vezes com aspectos serpentinos ou dracônicos ou como híbridos entre mulheres lascivas e aves de rapina noturnas. Mas também formas de aranhas são muitas vezes assumidas por esses anjos de Lilith, às vezes referidos como Chacalhel, Zachalimim, Lilin, Lilin e Liriote. Naemot. Os enlutados são a reflexão anticósmica e antítese de Malkut, regozijando-se não como noivas em um casamento, mas lamentando como viúvas em um funeral por causa de sua conexão com o reino mundano da árvore da vida, que é a própria árvore que se tornou interligada a fim de sugar sua essência divina de volta para as Clifot, assim, causar a sua destruição e voltar à fonte da plenitude do vazio, na qual a luz irrefletida se esforça para forçar a volta de tudo o que é, mas não deve ser. Naemot é a concretização mais densa e mais mundana da luz negra, essencialmente sem forma, e consiste em muitas dessas tribos espíritos que possuem pontos limítrofes de interseção com o mundo de Assia, segurando entreabertos os portões escondidos e rachaduras no tecido de existência através da qual as forças de Sitra Asha podem lançar seus incêndios que potenciam o espírito para aumentar as chamas mantidas cativar dentro dos vasos formados deste mundo, para que elas possam, pelo acréscimo azotico do espírito, quebrar suas barreiras e inflamar a árvore da vida até que se torne como cinzas sem forma. A rainha desta clifa é Naema, também chamado de Lilith juvenil, que não deve ser confundida a Lilith anciã de Gamaliel. Ela é uma força unida no espírito com Naama, a irmã de Tubal-Caim e a senhora de Azazel, que foi elevada à própria estatura de Naema e, portanto, trouxe pesar à sua condição, lamentando, estabelecendo o trono de Naama. Naema Naama Ema Naemot.